Programa Magnavita conversa agora com Luiz da Gama Mó, vice-presidente da TAP. Bom, primeiro falar deste evento aqui que nós estamos participando aqui no Algarve. É a 5ª reunião internacional da ABAV. A importância disso para mostrar Portugal aos brasileiros. Nós partimos do nosso projeto observando que existia uma ignorância bastante grande de o que é Portugal, qual é a oferta portuguesa no Brasil. Então a gente tem promovido ao longo do tempo uma série de eventos. Tivemos a Brastoa durante a BTL, a ABAV aqui, no sentido de mostrar a oferta turística portuguesa para os agentes de viagem, que afinal são os grandes multiplicadores de opinião no Brasil. Temos feito isso com a concentração numa determinada região de Portugal, ainda tem muita coisa para ver. A última foi no norte, no Porto, e agora nós estamos mostrando o Algarve. E é muito interessante, Magnavita, essa história do Algarve, porque isso aqui é um resort de praia para europeus, extremamente sofisticado, um lugar bonito, lindo, limpo, uma gastronomia impecável. Existe restaurante Michelin, estrela Michelin aqui. Aliás, o único restaurante entre os 100, o único restaurante português entre os 100 melhores do mundo, que o Duma agora é o quarto, é um português aqui do Algarve. Mas sempre houve a ideia de que isso não seria uma oferta para brasileiros, dado o Brasil ter ter praias fantásticas. Eu acho que é um equívoco. Tem se demonstrado que muitos brasileiros têm vindo para o Algarve. Primeiro, uma questão de sazonalidade, que a alta temporada é julho e agosto, setembro, 15 de junho a 15 de setembro, mais ou menos. E depois, porque é uma proposta de praia muito diferente da proposta de praia que tem no Brasil. Portanto, não compete, é uma coisa diferente, e acredito que agrade a uma... tem que ser uma população um pouco mais exigente. A qualidade da oferta aqui é muito boa, tem que ser pessoas que apreciem gastronomia, patrimônio histórico, gente bonita, quer dizer, são uma oferta muito bonita, muito diferente, muito bonita. Eu queria falar sobre a oportunidade de Portugal para os brasileiros. A gente tem vivido um processo de internacionalização, de tentativa de internacionalização das empresas brasileiras, mas essa cultura internacional aqui em Portugal, aliás, foi uma das descobertas de vocês quando chegaram aqui, de como o português está pronto para ser um apoiador do Brasil nas ações internacionais. O que você falar sobre isso? Eu acho que as pessoas, e eu caí na mesma, nós acabamos valorizando muito as semelhanças. Nós somos muito parecidos com os portugueses numa série de aspectos, mas não em tudo. E nós somos muito diferentes em algumas coisas, dado a própria geografia e o tamanho. Eu diria que o tamanho determinou uma quantidade, o tamanho é história, mas determinou diferenças muito significativas. O Brasil é um país que tem um mercado interno fantástico e, portanto, o Brasil é um país voltado para dentro de si mesmo. As empresas, para se internacional no Brasil, é só depois de atingir uma escala muito grande, esgotar o mercado interno, começa a pensar em internacionalização. Quando nós chegamos aqui em Portugal, ficamos muito impressionados com a visão de mundo dos portugueses. Os portugueses têm uma capacidade de adaptação em qualquer lugar, é um povo que tem um nível educacional extremamente elevado, eu digo educação formal, são poliglotas, não tem... É interessante quando eu vejo um garçom, um atendente de mercado falando um inglês perfeito, eu comentava assim, mas ele fala inglês perfeito, a outra pessoa dizendo, claro, ele tem o 12º ano, isso é, a pessoa que se forma no 2º grau aqui em Portugal, sai fluente em inglês. Então todo mundo é fluente em inglês, uma boa parte é fluente em francês e fluente em espanhol. Mas tem uma capacidade de falar idiomas bastante grande. O Portugal sempre soube para que serviu o Brasil para Portugal. Quer dizer, é uma expansão de mercado, é um país com uma economia muito pujante, mas existe eu diria até ignorância de que para Portugal serve para o Brasil. O que Portugal serve para o Brasil? Eu acho que nem os brasileiros estão prestando atenção nisso.
e muitas vezes nem os portugueses se dão conta, acabam repetindo o discurso da lusofonia, que é um discurso que não resolve as necessidades brasileiras. E eu acho, que estou absolutamente convencido, que Portugal tem um papel decisivo. A soma de Portugal mais Brasil no mundo tem uma sinergia aí fantástica, porque as diferenças criam uma complementaridade. Portugal é um país com vocação internacional muito grande, um povo poliglota, e, portanto, pode ajudar o Brasil no processo de internacionalização. Isso vai desde parcerias, mão de obra, coisas desse gênero, até logística. Quer dizer, não é à toa que a Petrobras está estudando a possibilidade de construir um entreposto importante aqui em Portugal, que deriam superpetroleiros até aqui e depois daqui para o Mediterrâneo fazer distribuição. Não é à toa que a Globo sai de Roma e põe a central da Europa aqui e assim sucessivamente. Não é à toa que a porta de entrada dos brasileiros na Europa é aqui. Então, eu acho que os brasileiros ganhariam muito de utilizarem os portugueses no processo de internacionalização. E o Brasil não vai nunca assumir o papel no mundo que ele gostaria de assumir se não tiver uma voz internacional, se não tiver uma presença mais ativa. O Brasil tem que parar de vender as suas empresas para grupos internacionais e passar a construir grupos internacionais, grupos brasileiros internacionais. Eu acho que tem uma certa timidez, um certo complexo de inferioridade, uma visão de que não é possível. Muitas vezes são empresas pequenas que acabam tomando conta de empresas maiores brasileiras por falta de agressividade. Até de um conterrâneo seu que fez grande sucesso nessa área, que é o Grupo Gerdau. O Grupo Gerdau teve essa ousadia. Teve. Nós temos alguns exemplos. O Grupo Gerdau talvez seja o melhor de todos, porque comprou siderúrgico nos Estados Unidos, o que para brasileiro é meio assim, para aí, como é que nós vamos comprar empresa nos Estados Unidos? Eu tenho a impressão que parte da audácia do Grupo Gerdau foi uma matriz muito europeia, né? É uma geração muito recente de alemães no Brasil que ainda não absorveram de todo essa visão colonizada, subalterna que o brasileiro acaba tendo e vende tudo. O brasileiro vende com facilidade. Você, dentro dessa ótica, você pilota uma empresa que está num processo de privatização. O que significaria, não vamos aqui nominar A, B ou C, mas o que significaria para o tecido empresarial brasileiro ter o comando e ter uma participação efetiva numa empresa global como a TAP? O que o Brasil ganharia, além da preservação evidente das ligações únicas que a TAP tem, principalmente do Nordeste para a Europa, mas o que significaria para o universo Brasil ser sócio da TAP? Eu acho interessante que aqui em Portugal a gente nota na opinião pública um certo desejo que a internacionalização, que a privatização da TAP se dê para grupos brasileiros. Mas eu acho muito mais importante para os brasileiros a compra da TAP do que para os próprios portugueses. Eu acho que teria uma série de outras circunstâncias, que não necessariamente brasileiras, que resolveria o problema da TAP. Mas para os brasileiros eu acho absolutamente decisivo. Primeiro que pega uma empresa pronta, né, já uma empresa que inclusive no ano passado deu lucro, um pequeno lucro, mas deu lucro quando todas as outras deram prejuízo. É uma empresa pronta com uma penetração no mundo e na Europa muito grande, com domínio do Atlântico Sul muito grande. O Brasil perder a TAP significa perder uma batalha muito importante no Atlântico Sul, significa um desafio de África. A China está tomando conta de África, existe já um posicionamento geoestratégico dos países em função de matérias-primas, do que vai faltar ali adiante. Eu sinto que o governo brasileiro se preocupa com isso. Eu acho que a TAP tem um jogo nisso, e na competição normal de empresas aéreas, quem ficar com a TAP fica com a liderança do tráfego entre Brasil e Europa, o que não é pouco. Eu acho até assim, Magnevita, nós temos um grande orgulho da marca Varig no mundo e da posição que a Varig teve. E temos uma certa nostalgia do que o Brasil perdeu de uma marca internacional. Mas assim, com a experiência que eu tenho hoje, eu sou obrigado a reconhecer que a força que a Varig tinha na Europa é bem menor do que a gente imaginava. Não é à toa
que os escritórios da Varig na Europa e no mundo, estou falando na Europa, eram consideradas embaixadas brasileiras lá fora. Por quê? Porque eles eram voltados para atender a população brasileira. Não eram voltados para atender a população nativa. O próprio horário de funcionamento de muitos desses escritórios da Varig, e eu vivenciei isso na época, era o horário do Brasil, porque eles atendiam, eles existiam para atender brasileiro. Isso é mais ou menos evidente, lógico, porque o Brasil tem um mercado tão pujante que é esse mercado esse que é o mercado cativo da empresa de bandeira. E isso é profundamente diferente numa empresa que nem a TAP. Porque, meu Deus, Portugal é um dos principais destinos turísticos da Europa. Portanto, já existe uma estrutura extremamente sofisticada, que eu acho que o Brasil nunca teve, de escritórios da TAP nesses países todos, com uma profunda inserção. Quer dizer, o nosso escritório na Alemanha fala alemão, o nosso escritório, assim por diante, quer dizer, na Itália fala italiano, na Varig todos falavam brasileiro e alguns inglês. E que com profundo conhecimento do mercado, porque não há português suficiente para ir e voltar como há brasileiro. Do aspecto visível da operação, que é essa ligação do tráfego do Atlântico Norte, o Brasil ganharia essa rede de escritórios, quer dizer, o ativo patrimonial maior estaria nessa rede de escritório que passaria a funcionar sob uma bandeira... É isso que eu ia dizer, de repente o Brasil ganha um ativo de know-how, de conhecer os mercados, que nunca teve. Então, empresa brasileira que assumir esse, e se aperceber disso, né, der valor para isso. A TAP é muito mais do que o tráfego Brasil-Europa. É muito mais. E acaba sendo uma porta importante para a internacionalização das empresas portuguesas. Como a TAP conhece o mercado, tem uma relação estreita com as embaixadas, ela também acaba ajudando a própria internacionalização dos produtos. Quer dizer, desde os produtos mais óbvios, vinculados, que tem um relacionamento conosco, que nem, por exemplo, o vinho, que é um produto importante aqui em Portugal, mas isso vale para absolutamente tudo. Quer dizer, os compradores e vendedores estão a bordo da TAP, e a TAP tem uma relação com as comunidades locais. Eu acho que no papel de internacionalização não teria nenhuma empresa tão favorável ao Brasil do que a TAP nesse momento. É uma oportunidade única, vai abrir uma janela de oportunidade, é agora ou já vai passar. Acompanhar de perto isso. Bom, muito obrigado pela sua participação nesse programa especial de Abave, mas voltaremos em breve a falar com você sobre outros assuntos. Obrigado.